O Abel criticou a mídia e óbvio que a mídia iria responder, né? O Abel, inclusive, tem um vídeo aí, que eu vou deixar pra vocês aí. No final, o Abel ontem soltou os cachorros pra cima da imprensa, ao meu ver, corretamente em tudo o que ele disse. Mas é óbvio, né, que teria o contraponto disso e eu trago agora pra vocês a Marília Ruiz falando sobre isso, né? Marília Ruiz que já teve algumas polêmicas aí em relação a Abel, né, em relação ao Palmeiras. Vamos ver o que ela disse sobre isso. Era óbvio, né? Sempre tem esse, digamos, efeito rebote, né? Quando o Abel tenta, às vezes até ajudar, né? Ele tem algumas respostas sobre isso. Vamos ver o que ela falou. Não faz nenhum sentido. Porque só há pergunta sobre ontem ele não ter tomado cartão, porque é constante ele tomar cartão. Porque nessa semana ele tomou cartões e teve o episódio dele tomar o celular de um jornalista. Então, não. Não é nem o que veio antes, o ovo ou a galinha, gente. Tudo que ele falou e tudo que o Arnaldo falou, acho que é difícil discordar. Agora, não dá para ele dizer sobre o que a gente pode falar ou não. Vocês têm que perguntar sobre isso, vocês têm que falar sobre aquilo. Quando ele vai para a coletiva e diz que ele decide onde o jornalista pode estar ou não, aqui é lugar de jornalista, lá não era lugar de jornalista. Quem falou? Era proibido? Mesmo que tivesse sido um furo de reportagem, um jornalista tivesse acesso a um lugar, não dá a ele o direito de sacar nada da mão de ninguém. Né? O desconforto de ter sido flagrado ali não lhe dá o direito de sacar nada. Então, na semana que acontece isso, é natural que se fale sobre isso. Ele não fala em outras plataformas, ele não dá entrevista, ele só fala em coletiva de imprensa. Quando que você vai perguntar para ele sobre o que ele acha? Uma figura importante de um time que está... um time que é notícia todo final de semana pelos seus resultados, cujo técnico explosivo, midiático, só dá entrevista depois do jogo, quando ele vai ser perguntado, gente? Quando ele pode falar sobre o assunto? Na coletiva de imprensa. Se há uma pergunta, por exemplo essa, que é de, eventualmente, um canal segmentado, faz essa pergunta. Se ele não quiser falar sobre o assunto, ele fala, não vou falar sobre isso. Não foi o que ele fez. Aliás, pelo contrário. Não foi o que ele fez. Ele quis falar sobre o assunto. Ele pode até falar, eu não queria me alongar, e se alonga. Então, assim, a pergunta que você me fez vai mudar? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Se a próxima coletiva, a gente não tiver nenhuma... A gente não colocou a pergunta do jornalista, a gente colocou a resposta dele, certo? Sim. Se ele tivesse respondido, não vou falar sobre isso, não tinha aparecido aqui durante 5 minutos falando sobre isso. E assim, nessa semana, ele dizer que fulano de tal, que eu não sei quem é, de fato eu não sei quem é o jornalista gaúcho que ele citou, deveria ter pedido desculpa, ele não? Ele não tem que pedir desculpa essa semana, ao contrário. Ele tá bravo porque o Sindicato dos Jornalistas se posicionou a respeito do que aconteceu no Mineirão? E assim, não pode estar bravo com isso. O pedido de desculpas dele lá no Mineirão, acho que talvez... Não, ele falou, se eu tiver ofendido alguém. Aquilo não foi pedido de desculpa, gente. Pois é, exato. Eu já falei aqui sobre esse episódio do celular, onde eu disse que, obviamente, ele estava errado. E assim, por mais que ele pediu desculpa em público ali, mas não pediu direito. Aí é cada um. Com o cara, ele ligou pro cara e pediu pro cara. Aí você tem que perguntar pra ele se o cara aceitou. Eu imagino que tenha aceitado. Então, né, você errou com o cara, ele pediu desculpa pro cara. Quantos técnicos você conhece que faz isso? Ou quantos jornalistas que direto ofende jogador, ofende técnico, depois ligam pros técnicos pra pedir desculpa, ligam pro jogador pra pedir desculpa. Eu arrisco dizer que menos 2, não é nem 0, é menos 2. Agora, ela fala que ele não pode falar o que a imprensa tem que... Mas aí é complicado, né? Porque a imprensa passa o ano cagando regra, passa o ano falando que o Abel tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e quando ele simplesmente dá uma dica, uma recomendação, já mordem, né? Não, ele não pode. Não, ele pode. Agora, vocês acatam ou não, né? Eu, por exemplo, tenho o meu canal aqui, inclusive ela falou que a pergunta provavelmente foi sobre canal segmentado, talvez porque o canal segmentado saiba dialogar melhor do que a mídia convencional e talvez por isso o Abel não esteja mais na mídia convencional,
né? O Abel, você vê que raramente dá entrevista, eu nem lembro qual foi a última entrevista dele exclusiva, assim, né? E jogadores do Palmeiras também nem tanto, mas às vezes estão em alguns canais também. Mas assim, hoje a grande diferença de um canal segmentado pra mídia é que o canal entende, né? O canal entende o clube, entende o Abel. E assim, não dá pra falar que quem tem canal segmentado não critica o Abel, porque o que eu mais vejo é canal segmentado quando tem que criticar criticando. Às vezes eu vejo até mais a mídia convencional elogiando, às vezes, especialmente em questões técnicas, do que o canal convencional, porque é palmeirense, filho. Canal de palmeirense, independentemente do momento, vai ter alguma coisa pra cornetar. Entendeu? Então, se a pergunta ali foi de um canal segmentado, não tem problema também. Se a resposta dele ali, ele falou, a coletiva dele foi uma das maiores, teve uma meia hora assim. Ele queria falar, né? Não adianta falar que o cara não dá entrevista. Pô, o cara deu uma entrevista de meia hora ali. E ele não deu entrevista pra mim. Eu não tava lá fazendo a coletiva. O que eu vi? Tem, graças a Deus, aqui a gente tem livre acesso à coletiva. Peguei os trechos da coletiva, coloquei aqui no meu canal e comentei em cima. Precisa mais do quê? Precisa que o cara sente, tome um café e fale o que você quer que ele fale? Né? Então é complicado. Agora, ela comentou aí, né? Ele falou de uma ameaça, eu nem sei. É óbvio que não sabe. Ou sabe e finge que não. Porque quando é contra, né? Quando é o Abel fazendo alguma coisa, meu Deus do céu. Sabe quando, a hora, o lugar, sabe contra quem, a favor de quem. Quando é alguém fazendo contra ele... Não vi. Não, acha que eu vi uma ameaça? E olha que essa ameaça se trata do José Ilan lá no Twitter, que viralizou, tá? No Twitter tem um monte de comentário lá. Então todo mundo viu. Quem tá no Twitter viu. A Marília, inclusive, tá no Twitter o tempo todo. Então não adianta falar que não viu. Se ela não viu, precisa dar uma atualizada, senão tá moscando, né? Porque o bagulho assim foi uma parada que todo mundo viu. E é isso, cara, é efeito rebote. É óbvio que o Abel ia falar o que ele quis ali da imprensa e a imprensa ia responder, não tem como. Eu tô pegando aqui a fala da Marília Ruiz, mas pelo que ela falou ali, eu acho que o Arnaldo também deve ter falado alguma coisa e tudo mais. Então, é só o efeito rebote, nada de novo, nada me surpreende. Quem é jornalista que tá ali no dia a dia, especialmente nas coletivas, eu, ao meu ver, tenho entendido bem o Abel. Porque as coletivas, ao meu ver, estão cada vez melhor. Eu não gostava de coletiva, sempre achei chato. E agora eu comecei a ver por causa do canal. E eu tô sentindo uma grande melhoria nas perguntas também, tá? E não é porque o Abel tá dando aula, tá ensinando. Não, é porque talvez... Porque um técnico tem muito a oferecer, os caras também se dedicam para fazer algumas perguntas que pode explorar mais, né? O próprio Abel. E é isso, mano, vai crescendo junto, porque eles estão ali todo final de semana, às vezes 2 vezes por semana, fazendo a coletiva, os mesmos caras. Então, o Abel, inclusive, já até conhece os caras e tudo mais. Então, ele vai crescendo junto, né? Vai falando sobre futebol junto, e é isso, mano, sem segredo, tá? Sem alarde. Beleza? Comenta aí o que vocês acham, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.